Olá, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam em paz, na mais perfeita harmonia. E nesse momento eu desejo toda a paz e todo o bem que for possível da parte do nosso Senhor Jesus. Que vocês possam sentir esse clima de amizade, esse clima de fraternidade tomando os nossos lares no momento do estudo do nosso Evangelho. Hoje, um tema muito especial, o capítulo 17, Sede Perfeitos, especificamente o item 10, que fala sobre o homem no mundo. O homem como significando o ser humano, né? Homens, mulheres, a humanidade. Então vamos lá. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso que germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos que vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei como homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Bom, o ser humano na Terra, né? A gente precisa ter bastante clareza sobre a nossa função aqui. Nós não estamos aqui para melhorar ninguém, mas estamos aqui para que, nos melhorando, a gente possa melhorar todo o contexto, né? Não tem o ditado, né, que uma laranja podre ela vai contaminar todas as laranjas da caixa onde ela se encontra. A gente também, só que a gente faz do modo contrário, se a gente vai cultivando os bons exemplos, as boas ações, notadamente a gente começa a fazer com que tudo ao nosso redor se melhore. Teve até uma vez uma experiência social que as pessoas fizeram dentro de um transporte coletivo. Várias pessoas já fizeram essa daí. Eu não me lembro em qual cidade do Brasil, mas uma das pessoas, um dos atores entrava no ônibus junto com outras pessoas que ficavam longe umas das outras, e aí uma começava a dar risada. Aí no outro ponto, o outro já dava risada também, aí o outro dava risada, e quando via, todo o ônibus estava rindo, né? Os atores e as pessoas que estavam lá, que não sabiam de nada. Portanto, as boas ações, as coisas boas contagiam, tanto quanto as coisas ruins. Por isso a gente se melhora. Mas aí, os espíritos vêm dizer pra gente o seguinte, que a nossa função é, estando na Terra, viver como homens e mulheres que estão na Terra. Pra gente não fugir de nada que a nossa sociedade pede. As leis de convivência, o trabalho, o alimento, todos esses elementos, eles são necessários para que a gente possa contribuir para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento. Mas a gente precisa entender assim que estando na Terra e vivendo os desafios de cada dia, às vezes a gente acaba se perguntando, né, por que a gente experimenta essa situação, esse dissabor, essa desilusão, ou às vezes um sofrimento que a gente entende que não é o correto, que ele está muito além do que a gente merece, por ser muito pesado, e às vezes a gente até não encontra o sentido dessa conduta, dessa prova nessa existência. Fala, poxa, mas eu nunca fui uma pessoa que fiz o mal para as pessoas, assim, um mal tão grande, por que eu estou recebendo essa ingratidão? Para a gente que crê nessa questão do espírito, que ele já existia antes da matéria ser formada, desse corpo físico ser formado para essa encarnação,
e que a gente acredita que quando esse corpo, aos olhos da carne, ele morrer, ele se extinguir, o espírito continua. Pra gente que acredita nisso, nessas duas coisas, a gente consegue entender e olhar um pouquinho mais longe, pelo menos quando a gente está analisando de fora. A gente consegue entender que muitas coisas, elas fazem parte de ações do passado, coisas que nós plantamos, existências em que nós talvez não fomos de uma conduta tão interessante, por assim dizer, né? Então a gente consegue enxergar um pouquinho mais além, e a gente, com a nossa visão, ela pode se alongar, né? Embora muitos de nós ainda prefira ficar com a visão estreita, né? A visão não vai longe e a gente às vezes não consegue buscar o sentido nos ensinamentos que a gente vivencia no presente. E eu digo assim, os espíritas às vezes não, eles têm o conhecimento, a gente que segue o espiritismo, tá tudo escrito para nós, tá tudo colocado ali, mas às vezes nós não conseguimos. A gente faz a análise da vida do outro, mas a nossa a gente é incapaz de olhar por que nós estamos enfrentando o desafio esse ou aquele. Às vezes com familiar, né, fala, poxa, eu não merecia esse desafio no seio da minha vida familiar. Às vezes com o filho, às vezes com o pai, com a mãe, com alguém muito querido, né? E o Espiritismo ele vem dizer pra gente que todo mundo está conectado de forma justa e concisa. Ou seja, não tem engano na lei divina. O Emmanuel vem dizer pra gente, numa das suas comunicações, que ele fez através do Chico, que o seio familiar ele está perfeitamente moldado com as pessoas que ali precisam estar. Seja para reparação de algum erro do passado, seja para ajuda de algum ente querido na propulsão da sua evolução, ou seja, simplesmente para que cada um de nós consiga e aprenda a viver de maneira conexa e conectada. Às vezes as pessoas falam que eu não posso discutir tal assunto na minha família, porque já dá briga. Eu não posso... Bom, talvez o problema não seja o assunto que está sendo discutido. Talvez seja a relação familiar em si, que precisa ser cuidada, precisa ser de uma forma carinhosa e generosa olhada, né? Talvez seja necessário isso. A doutrina espírita, ela vem dizer para cada um de nós que nada é feito sem planejamento pela espiritualidade e que muitas vezes nós participamos desse planejamento, tá? E nem se dispensa aos encarnados provas que não se possam cumprir. E muito menos não há quem seja colocado com dificuldades no meio do caminho sem que haja um auxílio para cumprimento dessa missão, para que ela possa ser realizada, e também um porquê ali, uma necessidade. Tá? A gente às vezes não consegue ver esse poder, essa forma intrincada que as leis da natureza e as leis divinas elas são colocadas, mas se a gente tiver um pouco de fé e paciência e ir galgando os degraus dessa escada, ir caminhando passo a passo nessa estrada, quando chega no final a gente olha para trás e fala, nossa, isso foi bom para mim por tal questão. E se você chegar no final da estrada ou no meio da estrada e olhar para trás e se sentir como vítima ainda, talvez você não entendeu ainda quais são os passos e os processos que precisam ser galgados e você precisa olhar para isso. Então, por exemplo, eu não mereço porque eu nunca faço mal para as pessoas, né? Mas se você faz fofoca às vezes, fofoca é um mal. Pode ser que a outra pessoa nem saiba que você fofoca, mas quando toda ação que a gente toma, que a gente faz, ela vai gerar ondas por todos os lados do espaço, do cosmos, e vai fazer com que isso, de alguma forma, influencie, para bem ou para mal. Então, se você faz fofoca, você está fazendo uma maldade.
né? E digo isso porque a fofoca é um mal comum, todos nós, muitas vezes, conseguimos entender quando a gente está fazendo fofoca. Uns já percebem que isso é ruim, alguns poucos já dizem, não, não posso fazer, e outros tantos ainda colocam isso como uma forma de tentar ajudar, né? Então, quando eles falam para a gente viver conforme homens e mulheres do nosso tempo, é para isso, é para a gente se atentar às coisas que estão à nossa disposição e a gente está vivenciando. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, mas eu não mereço tal coisa. Mas e tantas as vezes que você, eu, né, todo mundo aí, numa situação obteve vantagem de alguém e ficou feliz por isso. Ah, enganei. E ainda às vezes sai fazendo, contando vantagem para as pessoas. Olha, eu consegui isso. Ah, a pessoa estava vendendo um negócio por X reais. Eu fui lá, falei para ela que tinha dinheiro à vista e fiz, forcei a pessoa a vender por menos tanto, né? Quer dizer, é uma vantagem que às vezes não tem nada de mal, mas se você olhar às vezes o motivo que a pessoa está vendendo, às vezes a pessoa está numa situação delicada, está precisando de dinheiro, e ela te vendeu perdendo para poder se safar de uma situação mais desafiante e tudo mais. Então, quando a gente obtém vantagem de alguma forma, eu estou dizendo isso de um caso que é, às vezes, nem ilegal, né? Aos olhos da lei, isso é perfeitamente possível. Às vezes, pichinchar e faz parte, né? Porque às vezes tem gente que exagera quando está vendendo alguma coisa. Então, às vezes é possível e é benéfico isso. Mas isso da forma legal. E tantas as vezes quando a gente pega, por exemplo, e oferece uma caixinha pro policial para não ser multado, ou então suborna não sei quem para conseguir uma vaga especial, ou então, como às vezes o pessoal fala, eu conheço médico em tal hospital, aí fala para o médico colocar o paciente que é seu familiar na frente. Ou seja, se tem uma fila de espera, você naturalmente você está é, é, tendo uma vantagem ilícita. Assim, aos olhos de Deus, isso certamente é uma vantagem que não se deve tomar, porque todos têm o direito de ser atendidos. Mas, enfim, então quando a gente toma essas atitudes e a gente acaba prejudicando as pessoas, a gente de alguma forma a gente está comprometendo e está comprando débitos, está comprando coisas para o futuro. E a gente vai ter que espiar isso um dia ou outro. Tá? Jesus ele é muito objetivo quando ele diz assim: eu não quero sacrifício, mas a misericórdia dos vossos corações. Mas ele também ele é muito enfático quando ele diz assim: como medirdes os outros, na mesma medida vós sereis medidos. Ou seja, como vocês julgarem o seu próximo, vocês vão ser julgados também. Que dá origem também ao pensamento não julgueis para não serem julgados. É isso que Jesus está colocando. Ele sabe que todos nós temos os nossos problemas, as nossas questões a se melhorar, mas de igual forma é para cada um melhore a si próprio e, se puder, de forma caridosa, ajude o outro também a vencer os próprios desafios, mas sem apontar o dedo, sem expor as pessoas. Então é isso que ele fala quando a gente tem que viver como homens e mulheres do nosso tempo, vivendo os desafios que nos são propostos, vivendo os problemas que aparecem nas nossas vidas, mas tendo consciência de que esses problemas, esses desafios, foram plantados por nós, ou em existências anteriores, ou nessa mesma. E se a gente enfrenta esses problemas, é porque aí a gente, como eu falei agora há pouco, a gente não espiou todo o nosso passado, né? E os descasos que a gente teve com as leis divinas. E de alguma forma, a gente precisa fazer isso para que a nossa infância espiritual seja deixada para trás. Então, meus amigos, minhas irmãs, a nossa missão na Terra é para que nós sejamos melhores, né? É encontrar dentro de nós aquela centelha divina do amor, que está ou vive dentro de nós, né? Como o próprio apóstolo Paulo de Tarso lembra na carta aos Coríntios. Ainda que se fale ou se faça o que for de mais notável, se não tiver amor, não vale de nada. Paulo vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver amor, nada serei. Ele fala várias
vários outros exemplos para a gente ter uma dimensão que é isso. Então, que a gente viva como homens e mulheres do nosso tempo, como pessoas que têm as suas necessidades, as suas missões. E quando eu digo missão, não é missão no sentido como Jesus teve, mas a missão que cada um tem, que é fazer de si mesmo melhor, é transformar o seu seio familiar num espaço de amor, de caridade, e que você possa estender as mãos para aqueles familiares mais difíceis, se for possível, não é? Para a gente entender que quando a gente encontra alguém que a gente julga difícil, a gente na verdade está olhando aquilo que a gente tem dentro de nós, que o mal ele só impera onde tem o mal. Então se você acha que alguém é mal, é porque o mal ainda vive em você, né? E ainda ressoa, faz eco em você, tá bom? Eu queria agradecer a paciência de vocês, que vocês sejam abençoados, essa semana seja maravilhosa e que nós possamos, com bastante fé e bastante tranquilidade, calma e harmonia, poder passar pelos desafios que nos são propostos, pedir ajuda quando necessário e sempre ter consciência de que toda situação, ela de alguma forma, ela pode nos apresentar um ensinamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus acolha as preces, as dores e todas as necessidades que cada um nesse momento pode desenvolver e pode ter. Que seja feito sempre a vontade de Deus, não a nossa. Que nós possamos, de uma maneira bastante tranquila, abraçar aquele que precisa ser abraçado, no sentido de estender as mãos e ajudá-los nas suas necessidades materiais e espirituais, quando nos for possível também. Deus abençoe e fiquem com Deus.